Tá, eu vou começar. Bom, o tema da aula de hoje vai ser sobre laparotomias e relaparotomias no trauma. Ela é baseada no resumo do capítulo 31 do Mattox, nona edição desse ano. Sim, começando com uma breve introdução, é essencial a todo cirurgião de trauma ou qualquer pessoa que vá trabalhar com trauma, né, saber fazer uma boa laparotomia. É uma habilidade básica que vai envolver a exploração completa e eficiente da cavidade abdominal e cabe ao cirurgião ele decidir acessar a todas as lesões no tempo possível e também em um tempo otimizado, conforme vou falar mais para frente. Só pegando um pouquinho do conceito de laparotomia, ela vem do grego, que lapara vai significar flanco ou cintura, e tomos vai significar corte. Uma missão essencial da laparotomia no trauma é identificar e tratar as maiores ameaças à vida do paciente e o mais rápido possível. Isso vai envolver 3 pilares principais, que vão ser o controle da hemorragia, a identificação e controle da contaminação pelo trato gastrointestinal e também identificação e tratamento de todas as lesões. Esses pilares não necessariamente são feitos no mesmo tempo cirúrgico, também como vai ser abordado mais para frente. Então, para indicar uma laparotomia, vou envolver vários fatores. O mecanismo de trauma, vai avaliar também os sinais vitais desse paciente, como é que ele vai estar, também a partir de dados obtidos pelo exame físico, exames de imagem e também com a reavaliação contínua. Então, é bem multifatorial a indicação de uma laparotomia. Então, inicialmente pegando a divisão dos traumas em trauma contuso e o trauma penetrante, falar inicialmente do trauma contuso. Trauma contuso, a estabilidade hemodinâmica, assim, não só no contuso, mas como qualquer outro trauma, vai ser o principal guia. No caso de um paciente hemodinamicamente instável, eu vou fazer um FAST para ele, né, na presença da visualização de líquido livre para esse paciente, ou na presença de alguma piora clínica importante, está indicada a laparotomia exploradora. No caso de um FAST negativo, vou fazer ressuscitação desse paciente, vou procurar outros focos que vão justificar um choque para ele, vou repetir o FAST por alguém mais experiente também, e vou reavaliar esse paciente. No caso, esse paciente ele também tendo alguma piora, ou se ele passar para o lado do fluxograma que ele tem um FAST positivo, então também vai ter indicação da laparotomia. Mas no caso daquele paciente hemodinamicamente estável, que ele vai ter um exame físico confiável, eu vou avaliar nesse doente. Se ele vai ter alguma rigidez abdominal, vai ter múltiplas fraturas de arcos costais, principalmente se for de arcos costais inferiores, que vai me sugerir mais alguma lesão de víscera, ou então uma contusão na parede abdominal, como um sinal de cinto de segurança. Se sim, eu posso fazer um FAST para ganhar tempo desse paciente, apesar dele estar estável, ou então eu já posso partir para a tomografia de abdômen pélvico. Mesma coisa no caso de um paciente que o exame físico dele não está confiável, eu também vou estar complementando com um exame de imagem. No caso, por exemplo, da tomografia, que eu vi líquido livre nesses pacientes. Se tiver presente líquido livre, vou procurar a origem desse líquido. Tem alguma lesão de órgão sólido que justifique? Se sim, eu vou considerar um algoritmo específico conforme essa lesão desse órgão sólido. No caso de não tem nenhuma lesão de órgão sólido, já vou pensar em lesão de víscera oca. Então, também a laparotomia está indicada. E no caso dos pacientes que têm um exame físico confiável e que não foi achada nenhuma dessas lesões citadas, então eu vou admitir ele, vou avaliar com exames laboratoriais seriados, exame físico. Em caso de piora, também vou fazer a laparotomia. Já no caso do trauma penetrante, que são os ferimentos por arma branca, arma de fogo,
primeiro, também vou avaliar a questão da estabilidade hemodinâmica. Tendo sinais de instabilidade, evisceração, peritonite, hematese ou sangue pelo reto, está indicada a laparotomia. No caso de negativo para algum desses, eu vou estar completando o exame físico desse paciente e associando a um exame de imagem. Encontrei para esse paciente pneu peritônio, líquido livre, ou então derrame pericárdico, está indicada a laparotomia com ou sem exploração da janela pericárdica, conforme os achados, e no caso de um paciente que não teve nenhum desses achados, eu vou partir para o exame físico dele. O paciente vai ter um exame físico confiável, senão eu vou aprimorar com exames que vão me permitir uma maior avaliação, como, por exemplo, a tomografia de abdômen pélvico. Se tiver alguma suspeita ou evidência de lesão, vou partir para a laparotomia. Caso contrário, vou admitir esse paciente, vou fazer exames laboratoriais seriados, exame físico seriado, e na presença de piora também está indicada a laparotomia. E no caso dos pacientes em que não foi achado um paciente com exame físico confiável, eu também posso fazer um julgamento da clínica em geral desse paciente, considerando o mecanismo do trauma, a trajetória, e vou abordar conforme a maior habilidade do cirurgião, no caso, podendo ser feita até mesmo uma laparoscopia diagnóstica para estar investigando se teve violação da cavidade ou se não, por exemplo. Então, no caso dos pacientes vítimas de trauma em geral, o maior impacto na mortalidade vai ser o tempo. Esse tempo vai ser do diagnóstico ao controle da hemorragia. Portanto, nos pacientes hemodinamicamente instáveis, aqueles que vão ter uma clara indicação da laparotomia, eles, pela sala de trauma, vai se restringir praticamente a procedimentos imediatamente salvadores. Eu não vou ficar segurando esse paciente lá muito tempo, esperando alguma imagem ou algo que possa postergar esse tratamento desse doente. Por exemplo, para ele o que eu vou fazer? Vai ser assegurar uma via aérea, vou fazer uma descompressão torácica, se for necessário, garantir acesso venoso, iniciar uma transfusão, fazer o curativo compressivo, em caso das lesões sangrantes, até chegar no centro cirúrgico, e estabilização da pelve. E outra coisa que é importante para esses pacientes é o preparo no centro cirúrgico, que já deve estar tudo pronto antes da incisão, de preferência até mesmo antes do paciente entrar no centro cirúrgico, já está tudo já organizado, só esperando esse paciente. Inicialmente, um posicionamento e preparo desse paciente adequado. O paciente já deve chegar com acesso calibroso de apego, uma sonda vesical de demora, e quanto à exposição do paciente, ele deve ser exposto desde o minto até os joelhos, por conta de que qualquer dissecção venosa que eu precise fazer, ou qualquer outro acesso, uma conversão para uma toracotomia associada à laparotomia, eu já tenho toda a exposição do paciente, né? E não vou ter contratempos com mobilização de campo, por exemplo. Além disso, eu devo ter hemoderivados e fluidos, soluções cristalóides já disponíveis na sala, aguardando esse paciente, ou então, pelo menos, se eu for precisar, ter aquela garantia de que em poucos minutos já está ali para mim. Também um controle da temperatura adequado, seja do paciente e do ambiente também, não pode ter aquele ambiente muito gelado. E também a questão dos antimicrobianos para esse paciente. Muitas das vezes, dependendo da gravidade que esse paciente está, às vezes não tem aquele tempo hábil de estar fazendo aquela antisepsia adequada, que nem para cirurgias eletivas, só que esse é o ideal. E também pode ser feito, deve ser feito, na verdade, antibiótico terapia endovenosa também, e o tratamento do doente não deve ser postergado, por exemplo, se for buscar um antibiótico na farmácia, então isso pode ser feito durante a cirurgia. Quanto à degeneração do paciente,
entra em questão se usa clorexidina ou se usa o povidone. Para o povidone, os estudos demonstraram que para ele ter uma maior incidência de infecção de ferida operatória depois, que é uma das complicações dessa laparotomia, só que o clorexidine, que é o que a gente mais usa, geralmente, uma das questões dele é que tem que aguardar ele ser escrito em bula dele pelo menos 3 minutos depois que faz a legimação do paciente com ele, por conta do risco de combustão, principalmente o caso do clorexidina alcoólica em contato com a eletrocautério. E lembrando que nos pacientes que chegam com lesões sanguinantes, deve haver o repique do antibiótico EV à medida que forem sendo repostas os hemiconcentrados, né? E além disso, os materiais devem estar disponíveis e já montados, só aguardando esse paciente. Idealmente, uma caixa de cirurgia para o trauma deve ter componentes da caixa de abdômen e também, no mínimo, os básicos da caixa de cirurgia vascular. E também nessa sala eu tenho que ter uma caixa de cirurgia torácica disponível, não necessariamente precisa abrir ela, que nem a anterior, mas ela tem que estar lá para um rápido acesso. E o papel do cirurgião, no caso da cirurgia, ele deve operar de uma forma tecnicamente proficiente, enquanto supervisiona todos os demais membros da equipe, sejam seus auxiliares, também circulantes, anestesistas, e ele deve antecipar os passos seguintes e comunicar isso para a equipe de enfermagem, de anestésio, e também ter um feedback do que está acontecendo com o paciente. Por exemplo, saber quantas bolsas correram de sangue, quanto está, por exemplo, a droga vasoativa do paciente. E, além disso, cabe ao cirurgião quanto à decisão da cirurgia, que vai ser baseada na quantidade de lesões, o grau dessas lesões e a fisiologia do paciente, que vai ser basicamente resumida no estado hemodinâmico dele. E a partir disso, vai decidir se vai fazer uma laparotomia padrão do trauma ou se vai partir já para um damage control. E, além disso, cabe ao cirurgião reconhecer a necessidade de ajuda, seja no pré-operatório, no intraoperatório, que isso vai ser, principalmente um reconhecimento de humildade mesmo, de buscar ajuda para alguém mais experiente, e também uma preocupação com a segurança do paciente. Então, como eu disse, o principal guia da laparotomia no trauma vai ser o estado hemodinâmico do paciente. A laparotomia padrão, ela deve ser objetiva e deve seguir passos reprodutíveis. Então, vão seguir o acesso ao peritônio, o controle da hemorragia e da contaminação, a exploração completa da cavidade abdominal e o reparo das lesões identificadas. Quanto ao acesso ao peritônio, ele deve ser feito pela linha média. E lembrando que quanto mais grave o paciente, maior a incisão, porque eu vou conseguir uma exposição muito mais rápida. Então, a se for pública, ela é indicada. Caso daqueles pacientes que estavam estáveis, fez a tomografia, identificou a lesão-alvo, então posso fazer uma incisão direcionada, conforme o meu achado. Quanto a abrir com bisturi a frio ou com eletrocautério, o bisturi a frio, ele é mais rápido e mais eficiente. Só que, numa curva de aprendizado, ele tem uma técnica um pouco mais difícil, por conta que é preciso ponderar a força que se coloca para evitar lesões iatrogênicas nesse paciente, consequentes da abertura. Então, da abertura desse paciente, vou usar a lâmina, lâminas maiores, pelo menos no mínimo a partir da 20, a gente usa mais a 24 mesmo, e essa abertura deve ser em poucas passadas, inicialmente do chifóide ao umbigo, até a visualização da gordura pré-peritoneal. Nos obesos, para agilizar e facilitar um pouco essa abertura, posso fazer uma tração lateral da pele, que nem é feito em cirurgia bariátrica. A partir do momento em que se visualizou o peritônio,
vai abrir ele com a tesoura de Metzenbaum, e pode ser em direção cefálica, partindo do umbigo, ou então iniciando no tifoide e em direção caudal, associada à visualização direta. Isso por quê? Para evitar lesões ao intestino, porque nesse andar superior tem o fígado que vai estar protegendo, e uma lesão no intestino é mais uma via de contaminação para esse paciente. E no caso dos pacientes que vão ter uma incisão abdominal prévia, é preciso entrar no peritônio, pelo menos, longe da cicatriz prévia, por conta do risco de lesões iatrogênicas decorrentes de aderência. Então, as manobras iniciais da laparotomia, depois do acesso à cavidade peritoneal, vai ser retirar, a primeira coisa vai ser retirar os coágulos, retirar com a mão mesmo, se quiser com auxílio de uma compressa, também pode. E o segundo passo vai ser a evisceração do intestino delgado. Geralmente uma tração à direita para cima já vai conseguir uma boa exposição. E eu vou identificar os locais prováveis de sangramento, que vão ser os órgãos maciços, o mesentélio intestinal e os grandes vasos. Vou fazer inspeção e palpação dos órgãos maciços, procurando por lesões. Uma vez achar essas lesões, ou então se eu perceber algum sangramento, vou fazer um pecking direcionado na pelve e nos demais quadrantes para obter o controle de sangramento, e uma vez obtido o controle de sangramento, vou partir para a abordagem da lesão gastrointestinal, visando o controle da contaminação. Nesse momento, a preocupação não é a correção dele. Então, nisso eu vou avaliar para esse paciente. Teve um controle do sangramento com o PEG? Se sim, aí dá para fazer uma pausa, para reorganizar mesas, reorganizar instrumentos, repor a volemia desse paciente, obter materiais, solicitar grampeador, se for necessário, e um planejamento direcionado dos próximos passos. Porque a prioridade, uma vez que o PEG funcionar, vai ser localizar o vaso ou o órgão lesado. E a partir disso, com base na hemodinâmica do paciente, toda a clínica dele, associado ao laboratório também, vou decidir se vai ser um tratamento temporário ou definitivo desse doente. No caso dos pacientes em que não houve o controle do sangramento com PEG, vai partir para manobras para fazer o controle pela aorta supracelíaca. Nesse caso, vai ser uma via de acesso com uma tração dos segmentos hepáticos 2 e 3 para a direita e abertura do ligamento gastrohepático, que eu vou ter um acesso à aorta. No caso de uma lesão de aorta, veia cava, mesentérica superior, veia porta, o reparo primário vai fazer parte do componente do controle dessa hemorragia. Porque não tem como eu, por exemplo, ligar uma aorta e o paciente continuar vivo. Além disso, no caso dos demais vasos, vou partir para a ligadura deles. Agora, algumas técnicas para o controle da hemorragia. Por exemplo, se foi visualizada uma hemorragia hepática, vou fazer inicialmente a compressão anual, associada ao pecking lateral, superior e inferior, que vai envolver todo esse fígado. Se houve controle da hemorragia, eu vou ter o pecking, estabilizar esse coágulo. E se não houve controle de hemorragia, eu vou partir para a manobra de Pringle. E uma vez sendo falha na manobra de Pringle, eu já vou pensar em lesões mais complexas, como, por exemplo, lesão da veia hepática ou lesão da própria veia cava reta hepática também. Já no caso da hemorragia esplênica, se for localizada hemorragia de grande volume, o melhor tratamento vai ser mobilizar o baço medialmente, vou obter o controle do pedículo vascular e vou ressecar esse baço, por conta que essa manobra não vai me demandar muito tempo. Já no caso da hemorragia renal, é bem controversa a abordagem, se é feito um controle vascular primário lá do pedículo vascular, ou então se é feita uma mobilização desse rim da face de Gerota para uma melhor avaliação. E no
Caso também de achados de um hematoma retroperitoneal, a abordagem vai variar conforme o mecanismo de lesão, se for contuso ou penetrante, a localização do hematoma e a evidência de sangramento ativo. No caso de hematomas retroperitoneais na zona 1, que vão estar localizados os grandes vasos, a aorta, cava, mesentérica superior, sempre vai ser feita a exploração cirúrgica, independente do mecanismo da lesão. Já no caso de um hematoma em zona 2, que vai ser aquela região, vai ter os rins, vai ter a artéria e veia renal, vai ter o cólon. No caso de um trauma penetrante, eu vou fazer a exploração cirúrgica desse leite. E no caso do contuso, apenas se tiver o hematoma em expansão, que vai ser um sinal de sangramento ativo. O Mattox, ele cita a possibilidade de tomografia e angioembolização pós-operatórios, só que isso tem um melhor resultado no caso das salas híbridas. E no caso dos hematomas de zona 3, que vão ser os que envolvem a pelve, os vasos ilíacos, ele pode ser um trauma. No caso de trauma penetrante, sempre vou fazer exploração cirúrgica, e no caso do trauma contuso, nesse caso, eu não vou explorar, porque é um sangramento venoso dos vasos pélvicos. Então, vou fazer, nesse caso, o packing pré-peritoneal. Quanto ao packing pré-peritoneal, ele é essa técnica que vai ser uma incisão também mediana de cerca de 10 centímetros, um pouco inferior à cicatriz umbilical, avançando um pouquinho acima do pubis, e eu vou secar até o espaço pré-peritoneal, e a partir de lá vou colocar várias compressas a fim de comprimir essas veias que estão sangrando. Então, no caso das exposições agora das estruturas retroperitoneais, tem várias manobras bem descritas e conhecidas que devem ser feitas. Para uma melhor exposição do lado direito, é feita a manobra de Catel. Ela pode ser iniciada lá no ângulo hepático e vai ser feita uma dissecção pela linha branca vascular de Touch. A partir disso, eu vou ter uma possibilidade de fazer uma rotação medial do intestino e avaliar as estruturas retroperitoneais, nesse caso. E também uma manobra que é auxiliar, a manobra de Catel, é a manobra de Kocher, em que é feita a incisão do ligamento hepatodenal, em que, a partir disso, eu consigo fazer uma rotação no duodeno e posso avaliar tanto a parede anterior quanto a parede posterior dele. Além disso, já para o lado esquerdo e para o acesso bem rápido, por exemplo, da aorta, existe a manobra de Mattox. No Mattox, eu vou lá no ângulo esplênico e também vou fazer a dissecção pela linha branca de Touch, e a partir desse momento eu também posso fazer uma rotação medial desse intestino, que eu vou ter uma exposição praticamente da aorta suprarrenal e toda aquela região da zona 1, quase eu consigo avaliar com essa manobra. Então, para a exploração da cavidade peritoneal, tem alguns passos que devem ter na cabeça de todo cirurgião para que não passe depois nenhuma lesão despercebida. Então, vou avaliar nesse paciente parede anterior do estômago, por exemplo, lá desde a junção gastroesofágica até o piloro. Além disso, vou abrir o ligamento gastrocórico, vou avaliar a parede posterior do estômago, a face anterior do pâncreas. A partir do piloro, eu vou prosseguir com o exame de proximal para distal, vou fazer a manobra de Kocher, vou avaliar a duodeno. Além disso, vou fazer aquela varredura de alças de intestino delgado, vou procurar lesões no mesentério também associadas, lesões de serosa, perfurações. Só que no caso de lesões do próprio intestino mesmo, quando eu estou nessa varredura, eu não vou partir para a abordagem dela nesse momento. Nesse caso, eu posso colocar um clamp,
posso ligar, só para planejar qual que vai ser meu próximo passo e não interromper meu raciocínio, se a hemodinâmica do paciente permitir, né? Além disso, vou prosseguir a avaliação do intestino grosso e também associar as manobras de Catel, Mattox, para ter uma avaliação bem adequada, e nisso já vou ter um acesso ao reto peritônio, vou conseguir avaliar também, e a partir disso eu vou para as vísceras maciças, que vai ser o fígado, baço, rins, vesícula biliar, que vai ser tanto a inspeção quanto a palpação, buscando lesões. Além disso, não posso me esquecer da pelve, que vão ter os órgãos geniturinários, que podem ser acometidos também, e, por fim, o diafragma, que ele vai ter uma exposição um pouco mais difícil, no caso da laparotomia, mas também é importante a avaliação dele, e feito todos esses passos, aí sim eu vou para as lesões específicas do doente. Quanto às lesões específicas, são parênteses aqui para o caso reparo vascular. Geralmente a gente chama a equipe de cirurgia vascular para eles estarem abordando juntos, porque tem várias alternativas para estar fazendo esse reparo. Pode ser feito ligadura de vaso, um reparo primário, um TET venoso, uma interposição de enxerto, um shunt temporário. Só que essa decisão vai depender de vários fatores, como a natureza do vaso, o risco de isquemia com a ligadura, não pode isquemiar um órgão vital, por exemplo, o estado do paciente mesmo, então, dependendo, vai ter que ser um procedimento mais rápido, ou então não, o paciente suporta um pouco mais, e também o grau de contaminação, que, por exemplo, é uma contraindicação à colocação de uma prótese, né? E, então, lembrando que deve ser, independente desses procedimentos, uma sutura com fio monofilamentar, e quanto maior o calibre do vaso, maior vai ser o risco de uma síndrome compartimental aguda após essa abordagem. Então, falando um pouquinho agora do Damage Control. Ela consiste em uma laparotomia abreviada em um paciente instável traumatizado. Deve ser feito um rápido controle da hemorragia, da contaminação gastrointestinal, associada a um retorno planejado ao centro cirúrgico para o tratamento definitivo das lesões após um período de ressuscitação que é feito em UTI. A primeira evidência de benefício do Damage Control descrita foi em 1908 pelo Dr. Pringle, em que ele fez uma sutura sobre uma gaze para controlar um sangramento venoso portal no paciente traumatizado, e com isso teve bons resultados. Já em 1981, Dr. Moore descreveu a tríade letal associada a um aumento importante da mortalidade desses doentes traumatizados. Então, a decisão por um damage control, ele deve acontecer idealmente antes que o paciente desenvolva a tríade letal ou qualquer outra anormalidade fisiológica. No caso do paciente politraumatizado, uma decisão pré-operatória é a melhor. Então, aquele paciente que chega, por exemplo, acidótico já, hipotérmico, uma perda de sangue importante, acima de 10 concentrados de necessidade, e também que tenha lesões combinadas, por exemplo, uma lesão de grandes vasos e lesão gastrointestinal, esse é o paciente que o damage control é uma ótima indicação para ele. Além disso, até durante o intraoperatório mesmo, o cirurgião deve estar atento a sinais intraoperatórios do desenvolvimento dessa tríade letal, que vai ser aquele sangramento difuso por todas as superfícies, que fica aquela babação sem foco, um edema intestinal, e também as vísceras de aparência escurecida, que já vai indicar um grau de sofrimento. Estamos falando agora um pouquinho das etapas do damage. A primeira etapa vai ser a laparotomia abreviada. Vai ser feita o packing de lesões e órgãos sólidos, por exemplo, fígado, rim. Se tiver um baço muito sangrante, eu posso fazer esplenectomia nesse momento. Vou fazer ligadura ou shunt das principais lesões vasculares. Posso
costurar ou grampear lesões intestinais, não vai ser, nesse caso, aquela sutura bonitinha, vai ser uma ligadura praticamente para barrar a contaminação, né? Além disso, vou drenar na suspeita de uma lesão biliar ou lesão pancreática e vou fazer o fechamento abdominal temporário desse paciente. Então, vou deixar ele uma peritoneostomia e vou transportar ele para a UTI. Segunda etapa, ela vai acontecer, então, na UTI. Ela vai ser para tentar restabelecer um pouco a fisiologia basal desse paciente. Então, vou fazer uma reposição volêmica para ele, essa reposição guiada pela hemodinâmica do paciente, pelo débito urinário, pelos exames laboratoriais, como, por exemplo, lactato, déficit de gases. Vou tentar corrigir a coagulopatia também, vou fazer coagulogramas, se disponível, tromboelastograma também. Vou promover a correção da acidose, um controle da temperatura para evitar ao máximo que esse paciente fique hipotermo. E também vou aproveitar esse momento para fazer uma reavaliação da cabeça aos pés, a fim de procurar alguma lesão que possa ter passado despercebida lá naquele atendimento mais inicial ou até mesmo na cirurgia. Já a terceira etapa vai envolver o tratamento definitivo desse doente. Qual que vai ser o tempo para abordar esse paciente? Esse tempo vai ser guiado conforme a resposta dele à ressuscitação, que não adianta eu levar um paciente para um tratamento definitivo se ele não conseguiu chegar pelo menos no mínimo de esperado para a correção da tríade metal. Os melhores resultados para esse tratamento definitivo geralmente acontecem quando essa abordagem é realizada em menos de 2 dias em relação à abordagem inicial, né? Ela vai consistir, então, na remoção do fechamento temporário e assim que eu tenho acesso a essa cavidade peritoneal, eu não vou já sair arrancando as compressas, porque isso vai destabilizar coágulo, pode causar lesão de serosa, lesão de víscera, se essa compressa estiver seca lá dentro. Então, eu vou irrigar toda essa cavidade, vou hidratar as compressas, que assim eu consigo tirar elas com mais facilidade. Além disso, fazer uma exploração completa do abdômen novamente, vou buscar por outras lesões, buscar por qualquer coisa que tenha passado despercebida ou alguma lesão conhecida também, vou reavaliar essa lesão, ver como está. Além disso, também fazer um reparo vascular e gastrointestinal definitivo, então se for o momento, se for propício a fazer, por exemplo, uma ostomia, ou então fazer uma anastomose, vai ser nesse momento, não naquele inicial, e por fim vou fazer o fechamento da parede abdominal. Esse fechamento, nessa terceira etapa, ele pode ser definitivo ou temporário. Se for optado por um fechamento definitivo, esse fechamento deve ser preferencialmente livre de tensão, deve ser colocado o aumento, se houver aumento do paciente, entre as alças e a parede abdominal, e até considerar a colocação de pela naquelas cirurgias que não forem contaminadas. Além disso, pode-se optar pelo fechamento temporário. Ele vai ser escolhido no caso de, nessa reabordagem, ser vista alguma contaminação muito grosseira, tiver ainda algum sangramento que requisitar uma necessidade de um novo PEC, e também preocupação com a viabilidade de algum órgão. Então, é aquele paciente que eu vou ter que reavaliar ele. Então, esse paciente eu vou manter em fechamento temporário e vou programar um fechamento definitivo em até 1 semana, que nesse período de até 1 semana vão ter os melhores resultados, porque ainda não vai acontecer daquele abdômen congelado. Lembrando que, se em algum momento qualquer do DEMET, o paciente estabilizar novamente, a sequência pode ser totalmente reiniciada. Então, só falando um pouquinho quanto ao fechamento temporário da cavidade abdominal, ele vai ser útil para conter as vísceras, então o vácuo vai manter aquela pressão lá dentro, que as vísceras vão ficar dentro do abdômen, vai ser um estímulo. Além disso, vai proteger o intestino, que vai ser um ambiente úmido,
vai permitir uma identificação precoce das complicações intraabdominais, como, por exemplo, um dreno que do nada vai ficar extremamente sanguinolento ou bilioso, e também vai ser usado para preservar a face saudável, para quando fazer aquele fechamento definitivo. Existem várias técnicas para esse fechamento da cavidade abdominal, que são mais conhecidas para a gente. É a Bogotá e a peritoneuostomia clássica, essa aqui é uma figura do Mattox, que ele traz, que é bem próximo ao que a gente faz, mesmo aqui na UFA, quando entra o paciente em peritoneuostomia. Diferença aqui é que eles usam, no lugar de várias compressas, um campo estéreo mesmo. E assim, as indicações para o fechamento temporário do paciente vítima de trauma. Vai ser aquele paciente que foi abordado já numa cirurgia de damage control, ou a cirurgia dele foi optada de uma laparotomia convencional a ser realizada em damage control. Além disso, aquele paciente que eu já vou deixar programada para ele uma cirurgia de second look. Por quê? Pode ser aquele paciente que eu estou preocupada com alguma deiscência ou com a viabilidade de alguma víscera. Além disso, também aquele paciente que foi necessário realizar um packing, então eu não vou fechar o abdômen desse paciente definitivamente. Aquele paciente também em que, nesse momento, a parede dele não consegue fechar. Então, vou manter ele em peritônio até que tenha condições a parede. O risco também de uma síndrome compartimental abdominal, como eu falei naquele caso em que os pacientes com as lesões lá na zona 1 de grandes vasos são os que têm maior risco. E também como um tratamento da síndrome compartimental abdominal. E agora, quanto às complicações da laparotomia no trauma. Mais comuns são a parte de infecção, de ferida operatória, mas aqui eu vou abordar as que vão necessitar uma maior atenção e uma correção cirúrgica. Vão ser a deiscência, a evisceração, fístula intercutânea, uma lesão esquecida e um corpo estranho retido. Falando um pouquinho da deiscência e da evisceração. As principais causas, geralmente é erro técnico mesmo, uma infecção da ferida ou uma infecção intraabdominal, que vai prejudicar a cicatrização. Além disso, tem outras causas, como obesidade, doença pulmonar, que vai aumentar a pressão intraabdominal, né? Instabilidade hemodinâmica, desnutrição, sepse, ascite, uso de esteroides, malignidade, são todos fatores que vão afetar a capacidade de cicatrização do doente. No caso desses pacientes, existe uma mortalidade aumentada de até 30% nesses pacientes que sofrem deiscência associada ou não à evisceração. Então, o melhor tratamento para evitar isso é a prevenção. É ser feito um bom fechamento da cavidade abdominal e no momento adequado. Se é melhor uma sutura contínua ou pontos separados, qual que vai causar mais, causar menos deiscência, isso não tem um consenso na literatura. Só que foram mostrados que existem melhores resultados quando é fechado com fio monofilamentar de absorção lenta, pela técnica Small Bites, com a relação sutura-ferida 4:1, que fica aquele quadradinho perfeito praticamente quando a gente vai fazer a sutura. Além disso, no caso do paciente que ele evolui com deiscência e evisceração, é um caso de retorno urgente ao centro cirúrgico. Para esse paciente, eu vou fazer o debridamento até a face saudável, vou fazer o controle da infecção intraabdominal, que provavelmente foi a causa dessa evisceração dele, e, se possível, nesse momento, vou fazer o fechamento livre de tensão. No caso também dessas reabordagens, se o paciente, quanto ao uso de pontos de contenção ou não, é bem controverso também, e não tem benefícios comprovados na literatura. No caso das fístulas enterocutânea e enteroatmosférica,
fístula, ela vai ser uma conexão anormal entre dois órgãos epitelizados. Essa fístula pode ser intracutânea, que vai ser naquele abdômen que já foi fechado, ou intraatmosférica, que é o abdômen aberto que tem peritoneostomia. No caso intracutânea, ela é mais causada por uma lesão ulcerosa, erosão do intestino com tratela também, lesão intestinal que passou despercebida, seja ela traumática ou mesmo iatrogênica do momento do fechamento da parede, ou alguma deiscência de anastomose intestinal, caso tenha sido feito. No caso da fístula intracutânea, 80% vai ter resolução espontânea com o tratamento clínico otimizado. Já no caso da fístula intraatmosférica, ela vai ocorrer mais em caso de inflamação e isquemia intestinal, uma obstrução intestinal, decorrente também da manipulação aumentada do intestino pelas trocas mesmo de curativo desse paciente em peritoneostomia e também infecção intraabdominal. E no caso dela, de 50% a 80% dos pacientes vão requerer um tratamento cirúrgico para resolução. Então, como é que eu vou prevenir a ocorrência dessa fístula? Vou posicionar o aumento sobre o intestino, a fim de reduzir qualquer atrito que possa existir, por exemplo, no caso de uma tela. Vou reduzir os danos sobre a serose intestinal. Se eu ver alguma lesão ulcerosada, eu posso rafiar também para prevenir. Além disso, vou manter o intestino hidratado enquanto o abdômen estiver aberto. Essa questão do intestino hidratado serve tanto para o paciente peritoneostomia quanto para a própria cirurgia também, que existem cirurgias muito longas, o intestino ele vai perdendo a hidratação dele, então é importante, no mínimo, uma compressa molhada acima do intestino e o fechamento da fáscia o mais breve possível. Por que essa questão do fechamento da fáscia o mais breve possível? Porque uma vez que ocorre a perda da janela, que é o tempo ideal, esse abdômen vai se tornando congelado. O que é aquele abdômen congelado? É aquele que vai ter cheio de aderências, vai ser mais difícil definir a anatomia, e isso vai causar um atraso na intervenção cirúrgica. E com esse atraso, o paciente vai desenvolver mais distúrbios hidroeletrolíticos, vai ter desnutrição, uma internação prolongada, e com isso, aumento na mortalidade desse doente. É o caso das lesões esquecidas e do corpo estranho retido. As lesões esquecidas, geralmente elas ocorrem por uma exploração cirúrgica incompleta e acometem mais cólon, diafragma e o trato geniturinário, que são aqueles que podem passar um pouco, não ser tão explorados pela dificuldade de visualização ou que não foram feitas as manobras para liberar as estruturas para avaliar melhor. Ele pode acontecer por conta também de um erro técnico e julgamento. Por exemplo, paciente com instabilidade hemodinâmica e que tem lesões distrativas, em que a pessoa assume como verdade que todo o quadro clínico do paciente é decorrente da única lesão que ele encontrou. Ele não faz aquela busca ativa por mais lesões. E além disso, deve-se ter o cuidado com o trajeto e o número de projéteis no trato digestivo, não assumindo para esse paciente que ele tenha apenas uma lesão, tem que ser vasculhado todo o abdômen. E também, no caso já do corpo estranho retido, é um pouco mais raro, mas desses pacientes, 0,14% vão ter consequências devastadoras. Para evitar esse corpo estranho retido, então é ideal, antes da cirurgia, fazer uma contagem de rotina de todos os instrumentos. E essa contagem ser checada também depois. Nesse caso, vai ser antes do fechamento da parede, né? E, além disso, também ser feita a contagem de compressas. No caso dos pacientes que vão ficar em fechamento temporário, o mais correto é até mesmo anotar na ficha operatória quantas compressas ficaram dentro do abdômen por quadrantes. E se isso não for possível, pelo menos a quantidade total. E antes do fechamento, vou novamente vasculhar toda a cavidade abdominal, por mais que
o número de instrumentos e de compressas tenham sido corretos, e também, por mais cuidado, posso fazer um raio-x abdominal. Esse raio-x devendo ser checado pelo cirurgião e pelo radiologista, que vai garantir uma segurança máxima de que não ficou nenhum corpo estranho retido. Só que, se porventura acontecer, depois desse paciente já ter sido abordado, serem descobertas essas lesões esquecidas, ou um corpo estranho retido, o mais importante vai ser a identificação, a notificação e uma intervenção imediata a fim de corrigir maiores danos ao paciente. E uma outra questão que entra são as laparotomias negativa e não terapêutica, que são as famosas laparotomias brancas, né? Que no caso da negativa, que vai ser aquela laparotomia que não vai ter nenhuma evidência de lesão. Já no caso da laparotomia não terapêutica, vai ter lesão, só que essa lesão ela não requeriria uma intervenção cirúrgica. Então, geralmente, para esses pacientes que têm essas indicações que acontecem nesse caso de cirurgias, é aquele paciente que está com peritonite, está com aquela hipotensão limítrofe, ou está com uma TC suspeita que não me direcionou muito bem. Então, a partir desses fatores, eu vou considerar o que é melhor para esse paciente, uma laparotomia não terapêutica ou um risco de atraso no diagnóstico, que aí pode complicar para ele. No caso, as complicações de uma laparotomia não terapêutica e até mesmo da negativa, além de celulite, infecção de ferida operatória, também há risco de deiscência de aponeurose, trombose venosa profunda, infarto agudo do miocárdio, e mais posteriormente, para esses pacientes, até mesmo obstrução intestinal decorrente de brigas. Então, a solução para esses casos que geram dúvida vai ser a cirurgia minimamente invasiva, como, por exemplo, uma videolaparoscopia, uma toracoscopia, no ferimento penetrante, na transição tóraco-abdominal, naquele paciente estável, para avaliar se há ou não lesão do diafragma. Uma videolaparoscopia em ferimento por arma de fogo com suspeita de trajeto extraperitoneal, que pode acontecer, por exemplo, naquele paciente muito obeso. E, além disso, se checar a violação do peritônio, por exemplo, no ferimento por arma branca em flancos e abdômen anterior. Além disso, e agora falando um pouquinho das relaporotomias, que vão ser as reabordagens. Geralmente, elas vão ser indicadas por hemorragia ou por infecção intraabdominal. No caso das por hemorragia, tem que se pesar um pouco para esse paciente, porque existe um risco de, levando esse paciente para o centro cirúrgico, que haja uma piora da coagulopatia e da hipotermia, e com isso desencadeando a tríade letal nele. Só que também há a possibilidade de corrigir a origem do sangramento. Então, essa decisão, eu devo basear nela a partir de achados e ações realizadas na laparotomia prévia. Também avaliar o estado geral do paciente, como está o coagulograma dele, o status fisiológico, temperatura, se houve necessidade de hemotransfusão, quantas bolsas, por exemplo. E no caso dos pacientes em fechamento temporário, eu vou avaliar como vai estar a drenagem sanguinolenta pelo dreno abdominal. Se estiver muito volumosa, indicando que seja de algum sítio conhecido, aí sim eu posso estar reabordando esse paciente. Uma vez indicada a abordagem, no intraoperatório já vou entrar com foco na hemostasia, buscando causas corrigíveis, como por exemplo um vaso específico sangrante, e no caso de lesões de vísceras maciças, o PEC, associado a um fechamento temporário, porque eu vou reavaliar esse paciente, para no segundo momento, quando eu tiver certeza que já não haverá mais episódios da hemorragia decorrente dos achados do intraoperatório, aí sim eu vou programar o fechamento. E já nos casos da infecção intraabdominal, ela pode acontecer por conta de lesão
uma lesão que passou esquecida mesmo, ou até mesmo por falha na correção da lesão gastrointestinal, por exemplo, uma deiscência de anastomose. No caso dos pacientes sépticos com infecção intraabdominal, pode ser feito ou retorno imediato ao centro cirúrgico, ou então um exame de imagem de urgência, que isso vai me guiar ou não quanto a alguma possibilidade de drenagem percutânea. No caso, por exemplo, de um bilioma infectado, um hematoma, abscessos multiloculados, a laparotomia tem um benefício muito maior do que a drenagem, por conta da espessura mesmo do fluido, e também quanto à via de acesso. Lembrar que, no caso dos pacientes com infecção intraabdominal, vai ser uma cirurgia desafiadora, por conta que vai ser que o paciente vai ter muitas aderências, pode já estar num caso de um abdômen congelado, aquele intestino extremamente edemaciado, inflamado, então vai estar tudo muito frágil, o risco de uma lesão iatrogênica é alto. Então, a melhor estratégia, no caso desses pacientes, é uma drenagem ampla e controlada. O que é controverso? Fazer uma drenagem tubular direto na fístula. Tanto que no Matos ele fala no texto que é controverso, só que nessa tabela aqui ele até mesmo contraindica a drenagem tubular. Por quê? Por um lado, ela vai criar aquele trajeto para a drenagem do abscesso ou da própria fístula mesmo. Só que, por outro lado, o contato direto do tubo lá na abertura vai promover uma abertura maior pela própria pressão local. E também uma opção para os casos desses pacientes com essas fístulas, então seria uma derivação proximal, quando possível, para aí estar desviando o trânsito e permitir uma melhor cicatrização local. E por fim, também existe a possibilidade da laparotomia à beira do leito, que já é um procedimento extremamente de extrema emergência, salvador mesmo. Vai ser para aqueles pacientes altamente instáveis que não têm nenhuma condição de transporte. Vai ser aquele paciente que está no UTI, com alta necessidade de vasopressores, um suporte ventilatório em parâmetros muito elevados, e ela está associada a uma alta mortalidade justamente por esse quadro extremamente crítico do paciente. A principal indicação vai ser a laparotomia descompressiva para uma síndrome compartimental abdominal, que vai ser quando a pressão intraabdominal vai estar acima de 20 com uma disfunção orgânica. São um pequeno parênteses que a síndrome compartimental ela pode ser primária, secundária ou terciária. No caso da primária, ela vai ser resultado da própria lesão, como, por exemplo, uma hemorragia. Já a secundária vai ser consequência da ressuscitação no abdômen fechado. Por exemplo, aquele paciente que está com uma hipervolemia. E a terciária vai ser uma consequência do tratamento da primária ou da secundária. O diagnóstico da síndrome compartimental abdominal, ele vai ser feito pela clínica e pela pressão intravesical, só que os pacientes que apresentarem um abdômen estendido e tenso com disfunção orgânica já é de alta suspeição. Então, nisso eu não vou postergar meu tratamento aguardando uma pressão intravesical, porque a disfunção orgânica vai ser meu guia principal. Então, só como eu falei, vai ser uma medida salvadora, essa laparotomia à beira do leito, para descomprimir esse abdômen, e vai envolver uma laparotomia mediana, e a partir disso eu vou deixar esse paciente em peritoneostomia até que haja alguma melhora clínica que possibilite uma abordagem em centro cirúrgico. Bom, resuminho do Matos foi isso. Agora, falar um pouquinho do protocolo das laparotomias em trauma na UFA. O protocolo eu foquei um pouco mais no atendimento inicial mesmo, de como indicar, não tanto na técnica, porque a gente vai ter as aulas mais para frente das abordagens dos órgãos específicos. Então, iniciando aqui. Chega um paciente com trauma abdominal contuso, por exemplo. Vou fazer o ABCDE guiado pelo ATLS, vou pegar acesso fibroso, vou fazer reposição volêmica com litro de ringuelactato aquecido, vou iniciar imunoderivado, se eu perceber a necessidade, e vou controlar
um sangramento. A partir disso, eu vou avaliar a resposta. Esse doente, ele está clinicamente estável, ou seja, está com uma frequência menor que 100, história de 90. Se não, eu vou fazer o teste desse paciente. Eu vou interrogar, tem líquido livre? Se líquido livre, só vou investigar se tem alguma possibilidade de fratura de instável. Vou estabilizar essa pelve e vou indicar a laparotomia exploradora, técnica peritoneal e também chamar de fixação. Os pacientes instáveis, que o FAST não viu líquido vou pesquisar outras causas de choque, vou repetir esse doente. Se teve instabilidade mantida nessa reavaliação, percebeu um sangramento digestivo, ou o paciente ele não respondeu à excitação volêmica e não encontrei outras causas, está indicada a laparotomia exploradora. Já nos pacientes em que conseguiram estabilizar e não foram encontradas Aline, seu áudio está falhando. Está falhando? Dá uma olhadinha se não está desconectando. Deixa eu ver. Aqui tá ok a conexão. Tá, parece que agora melhorou. Parece que melhorou? Uhum. Quer que começa? Pega do comecinho, que é o algoritmo? Não sei desde quando teve falha. Não, deu pra. Até na parte ali do FAST, né, da pelve, depois começou a falhar muito. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Tô ouvindo agora. Ah, sim. Vou pegar do comecinho, então, já que falhou. Então, aqui, só como teve a falha, só recomeçando aqui, do trauma abdominal contuso, né? Chegou o paciente na sala de trauma, eu vou fazer o ABCDE, guiado pelo ATLS, vou pegar o acesso venoso do paciente, fazer a reposição volêmica inicial, de 1 litro de Ringer lactato, 39 graus Celsius, e hemoderivados, se necessário. E vou fazer o controle de outras fontes de sangramento e, a partir disso, avaliar a resposta do doente. O paciente está hemodinamicamente estável, ele não está taquicárdico, está com uma frequência cardíaca, uma PA sistólica maior que 90. Em caso do paciente que ele não tiver com isso, vou considerar ele hemodinamicamente instável, eu vou fazer um FAST nele. No FAST, encontrei líquido livre nesse paciente. Se sim, eu vou ver se ele tem alguma fratura instável da pelve. Na presença de fratura instável da pelve, então eu vou fazer a estabilização da pelve com lençol, mesmo na sala de trauma, e vou indicar para esse paciente a laparotomia com PEC pré-peritoneal e chamar a equipe da ortopedia. Já no caso do paciente que não foi encontrado líquido livre para ele, vou fazer a ressuscitação volêmica já com hemoderivados, vou pesquisar outras causas de choque, vou repetir o FAST e vou reavaliar. Na reavaliação, esse paciente manteve instabilidade, encontrei alguma causa de sangramento digestivo, por exemplo, ou aquele paciente não respondedor, o FAST repetido tornou-se positivo, ou então que eu não encontrei outras causas que justifiquem aquele sangramento no abdômen, está indicado a laparotomia exploradora. E se for negativa para essas perguntas, então eu vou investigar e tratar as outras causas que foram encontradas que vão justificar a estabilidade do paciente. Já no caso do paciente estável, eu vou me guiar inicialmente pelo exame físico. Aquele paciente que tem exame físico confiável, com uma peritonite clara, que não vai me deixar dúvida, então vou indicar a laparotomia para ele. Já no caso do paciente que ele tem um exame físico confiável, só que ele tem lesões distrativas associadas, por exemplo, aquele paciente que tem uma rigidez abdominal, só que nisso ele pode ter múltiplas fraturas costais, pode ter contusão da parede abdominal. Se sim, eu vou indicar a tomografia de abdômen e pelve para uma melhor avaliação. E vai ser a mesma coisa para o paciente no caso que o exame físico abdominal dele não é confiável.
A partir da avaliação da tomografia de abdômen pélvico, inicialmente, vou procurar tem pneu peritônio, se tiver, já é indicação da laparotomia. Se não, vou avaliar a presença de líquido livre. Tem líquido livre? Se sim, eu vou avaliar a origem desse líquido livre. Tem uma lesão de víscera maciça que possa justificar esse líquido livre? Então, eu vou classificar a lesão conforme o grau dela e vou manejar conforme o protocolo específico dela. Já no caso em que eu não encontrei lesão de víscera maciça, esse paciente tem líquido livre, eu posso partir para uma videolaparoscopia diagnóstica antes da laparotomia exploradora. E já no caso dos pacientes que têm um exame físico confiável, em que não foi encontrada nenhuma lesão que sugira alguma laparotomia de urgência, eu vou manter esse paciente em observação clínica. Eu vou fazer um exame físico seriado neles e também vou solicitar os laboratoriais para ele, hematiometria, a cada 8 horas. A partir do momento que esse exame tornasse duvidoso, ou então até mesmo positivo, que o paciente instabilizar, eu posso partir, no caso duvidoso, para uma tomografia, para uma melhor avaliação do doente, ou então, no caso do paciente que evolui com estabilidade, então vou partir para a laparotomia. Agora, já no caso do trauma abdominal penetrante, também inicial vai ser o mesmo atendimento, ABCDE guiado pelo ATLS, fazer reposição volêmica, pegar acesso venoso, repor 1000 ml de Ringer aquecido, e vou solicitar hemoderivados se eu perceber que não houve uma melhora, né? Então, para esse paciente, eu vou reavaliar a partir disso. Esse paciente, ele tem instabilidade hemodinâmica, peritonite, evisceração, uma hematênese franca, sangramento retal, ou então empalamento. Se sim, está indicado a laparotomia exploradora. Se o paciente não tem, eu vou avaliar as minhas próximas condutas a partir do local da lesão. Se for um ferimento por arma branca em transição tóraco-abdominal, por exemplo, eu vou fazer o EFET, ou então um raio-x de tórax e abdômen. Uma vez que eu localizei se tem hemotórax ou pneumotórax, eu vou fazer a drenagem desse paciente e vou solicitar uma tomografia do abdômen. E também vou pesquisar as lesões associadas e vou seguir o protocolo específico conforme as lesões que eu encontrei. Já no caso de não, esse paciente não tem hemotórax, pneumotórax, aí eu posso partir para uma videolaparoscopia, uma videotoracoscopia, a fim de fazer uma melhor avaliação do diafragma dele. Já no caso dos pacientes que teve um ferimento por arma branca em parede anterior do abdômen, eu posso estar fazendo inicialmente a exploração digital. Qual a exploração digital vou avaliar? Violou o peritônio? Se sim, eu posso fazer uma videolaparoscopia esse paciente, partindo do ponto que ele está estável, e se necessário, a laparotomia exploradora, né? Após a videolaparoscopia. No caso do paciente, que eu avalio ele, no meu exame, eu acho que não violou o peritônio, vou fazer a sutura estéril da lesão e vou manter esse paciente, pelo menos, em observação clínica. O exame físico seriado, hematiometria e laboratoriais de 8 em 8 horas, e vou reavaliar esse doente. Já no caso, aquele paciente que me deixou em dúvida se violou ou não o peritônio, eu posso fazer uma tomografia de pelve e abdômen com triplo contraste, a fim de se identificar se houve pneumoperitônio, tem líquido livre. Se tiver esses achados, aí eu vou indicar a laparotomia exploradora para esse doente. Esse algoritmo também serve para o ferimento por arma branca em flanco e dorso, que são seus casos em que eu não vou explorar, por conta que a musculatura ali, ela já é bastante espessa. Então, as chances de eu ter um erro na minha avaliação é muito alta. Então, eu vou partir para a tomografia e, a partir de achados positivos dela, vou estar indicando a laparotomia exploradora também. E já no caso dos pacientes vítimas de ferimento por arma de fogo,
No caso, se for aqueles pacientes que tiver alguma dúvida, se violou ou não a cavidade, por exemplo, um paciente muito obeso, ou então algum projétil que possa ter passado de raspão, posso fazer a tomografia com contraste, ou então a videolaparoscopia também, que ela vai ver, que aí vai me permitir uma melhor avaliação, e se vier com achados positivos, também vou partir para a laparotomia exploradora. E aqui, uma vez indicada a laparotomia exploradora no paciente vítima de trauma grave, é aquele paciente que tem choque grave, necessitou de politransfusão e está com elementos da tríade letal. Se for isso, paciente, eu vou fazer o damage control, eu não vou ficar postergando a cirurgia dele com intervenções desnecessárias. Já no caso de não, o paciente não tem esses elementos, eu vou fazer a laparotomia exploradora convencional. Se durante a laparotomia o paciente evoluir com uma instabilidade muito importante, ou então com elementos que vão me sugerir que ele está desenvolvendo a tríade letal, como por exemplo, eu tinha falado, aquele sangramento por várias superfícies, sem algum foco definido, então eu vou também partir para o damage control. Se não, se o paciente está estável durante a cirurgia, houve controle do sangramento, então posso partir já para o tratamento definitivo das lesões. Lembrando que o damage control vai ser aquela cirurgia abreviada, que vai ser a primeira fase, que vai envolver o controle da hemorragia e da contaminação, o packing das lesões, o fechamento temporário da parede, seguida por ressuscitação em UTI, que vai ter reposição volêmica, correção da tríade letal e até mesmo nutrição, se for possível, por esse paciente é benéfica, e seguida da reabordagem programada, que eu vou fazer a retirada das compressas, hemostasia definitiva, o tratamento definitivo das lesões que eu encontrei, e também a síntese definitiva da parede abdominal. E aqui só quanto às complicações da laparotomia, né? O paciente, eu vou avaliar ele vai ter alguma evidência de deiscência ou evisceração? Se sim, vou indicar a laparotomia para ele, para fazer o fechamento dessa parede abdominal, se possível. Se não, vou fazer a tomografia de abdômen para investigar melhor. No caso também, esse paciente se suspeita de sangramento, infecção intraabdominal, uma lesão esquecida, um corpo estranho, no caso dos pacientes em abdômen fechado, eu vou fazer a tomografia de abdômen para avaliar. Por quê? Se for algum achado na tomografia que tem resolução cirúrgica, aí sim eu vou indicar a laparotomia. Já no caso de pacientes que não for um achado que não vai ter resolução cirúrgica, vou prosseguir com o manejo clínico dele. E lembrando que os pacientes que vão estar em peritoneuostomia, posso fazer uma tomografia de abdômen ou não antes da indicação da laparotomia para esse doente. Então, essas aqui foram as referências que eu usei, foi o Mattox e esse outro livro de laparotomia exploratória no trauma. E é isso.